Estamos apresentando Construindo Cidadania, um debate com a comunidade. Sua participação é importante aqui na 9 de Julho Católica. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho. Medalha São Paulo Apóstolo. Apóstolo missionário. Um reconhecimento para pessoas e instituições que testemunham o Evangelho e dinamizam a vida pastoral na Arquidiocese de São Paulo. Deus habita esta cidade. Pois é, gente, a Arquidiocese de São Paulo realizou na última terça-feira a cerimônia de entrega da medalha São Paulo Apóstolo. A premiação se deu às pessoas ou instituições que se destacaram por sua contribuição na vida e na missão da Igreja no âmbito da própria Arquidiocese. O evento, que aconteceu no auditório do Mosteiro São Bento, teve como objetivo valorizar, estimular e destacar o testemunho laical, o serviço sacerdotal, a ação caritativa e promoção humana da ação missionária, de inovação na metodologia pastoral, da educação cristã, da defesa e promoção da vida e da dignidade humana. Quem se destacou nestas áreas todas recebeu a medalha São Paulo Apóstolo. Na ocasião, na terça-feira, receberam as medalhas de testemunho laical, Luísa Erundina. No serviço sacerdotal, o cônego Luiz Geraldo Amaral Melo. Na área da ação caritativa e de promoção humana, Dalmo Dalari. Na ação missionária, Padre Patrick Clark. Na inovação na metodologia pastoral, Padre Andrés Gustavo Marengo. Na educação cristã, o professor Luiz Antônio Souza Amaral. Na defesa e promoção da vida e da dignidade humana, o Padre Júlio Renato Lancelotti. E uma menção honrosa muito justa à nossa querida Ruth Maria. Uma vida inteira consagrada à Arquidiocese de São Paulo como leiga consagrada. Que figura maravilhosa a Ruth Maria. Além das entidades e instituições, também nós tivemos a entrega da medalha na área da cultura, ao Coro Luther King, na área da comunicação, a Rádio Jovem Pan, pelo programa O Sermão da Paixão, segundo a Jovem Pan, e no serviço social, ao Amparo Maternal. Então, nós queremos hoje conversar com a nossa querida Luísa Erundina, que recebeu o prêmio, a medalha São Paulo Apóstolo na área do testemunho laical. Querida Luísa Erundina, bom dia. Bom dia, Padre Cido, como vai o senhor? Pois é, há tempos que a gente não conversa, não é? Estou com saudade. Idem. Então... Vale a recíproca. Agora, como é que você recebeu esse destaque, esse prêmio, essa medalha? Como é que você a recebeu? O que bateu aí no seu coração? Então, Padre Cido, primeiro foi uma emoção muito forte,
e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de fazer uma reflexão da razão dessa homenagem, o que estaria na base dessa decisão, daqueles que decidiram pela indicação do meu nome. E isso me ajudou, inclusive, a acertar um pouco os ponteiros e verificar o que falta, o que precisa corrigir, o que precisa orientar da minha missão como cristã no mundo. E foi, de fato, um momento especial da minha vida, a notícia dessa homenagem e a forma como ela se deu. Sobretudo, eu tive que fazer o sacrifício de não poder estar fisicamente presente, porque eu estou no Congresso, na Câmara, num momento muito delicado da vida do país, com uma presidência do poder sem nenhuma ação mais de diálogo, de entendimento, de aproximação entre as pessoas. E eu me senti obrigada a renunciar a essa presença minha, mas mandei a Munazen, que é o meu braço direito, esquerdo. E nós temos aqui a sua carta que você mandou, a justificativa. Então, eu mandei essa carta, foi escrita com o coração. Não tem uma vírgula que não tenha sido inspirado naquilo que eu tenho dentro de mim como verdade. Pode não ser, é relativo, eu sei, mas foi fruto de uma reflexão e de uma vontade de ser fiel e de me manter na linha de frente desse processo de representação dos valores cristãos, da perspectiva da fé e política, que é a coisa mais importante, inspirada no exemplo de Jesus. Jesus foi um grande político, uma grande liderança política inspirada na sua missão. É mesmo. Filho do Pai, que veio trazer o reino ao mundo, à humanidade, e ele é a nossa referência maior, ele é a nossa inspiração, ele é o nosso norte. E a igreja, evidentemente, sua presença viva no mundo é também a nossa referência mais concreta, mais objetiva. E foi tudo isso, foram esses sentimentos todos parecidos que passaram pela minha mente, pelo meu coração, e ainda hoje eu estou muito comovida. Luiza Erundina, uma coisa que eu, assim, não só por ser seu amigo, mas também pelo contato, por ouvir as pessoas, é uma coisa curiosa. A senhora foi prefeita de São Paulo e continuou no mundo da política como deputada em diversos mandatos. E o curioso é que ficou na memória do povo como uma pessoa digna também. Por quê? Porque eu não vejo uma propaganda maciça nas grandes campanhas para deputado e a senhora sempre tem um número de votos muito significativo. Como explicar isso? Viu, Palestino? Primeiro, é uma construção do dia a dia. Eu nunca me coloquei como meta, como objetivo, ser nada disso. Desde a minha origem, a minha caminhada, os motivos que me levaram a São Paulo, e tudo isso foi empurrada para quem tem fé, e eu tenho fé, faz parte de um desígnio para todo ser humano, não só para os cristãos. Então eu analiso e às vezes eu me surpreendo me perguntando, mas como se explica que eu tendo nascido nas circunstâncias em que eu nasci, na família extremamente pobre, numa região extremamente pobre, sem nenhuma tradição de ação política na família. Muito pelo contrário, é uma região onde tem os coronéis da política e que se perpetuam no poder. Então, esse sentido que me convence que as coisas dão certo por isso. Primeiro, que a gente está muito junto da população. A população se identifica muito com a vida da gente, com o modo de ser que a gente se formou nele. Então, eu acho que é isso. E a missão, eu acho que talvez eu represente, sobretudo para as mulheres, para os excluídos do mundo, do poder, da política, alguém que não só que os representa, mas que os afirma como o sujeito político, a fonte do poder. O poder não é de quem tem o mandato, o poder é de quem delega esse mandato, delega esse poder. Daí a responsabilidade de quem detém esse mandato de corresponder àquilo que é a expectativa,
os direitos desses eleitores que escolheram entre tantos candidatos alguém para confiar o seu poder como cidadão, como cidadã. Enfim, eu acho que é isso. Eu preservo isso como um modo de vida, como um modo de ser, e talvez isso destoe, num certo sentido, daquele modelo da política convencional, tradicional, de alguém que se sente dono do poder, nem ouve o povo, porque diz que o povo já disse que ele é que decidisse por ele, e as coisas não são assim, né, Patrícia? É verdade. E é uma caminhada muito com muita gente. Não tenho dinheiro, não tenho formas, né, incorretas de agir na disputa pelo mandato, pelo poder, no exercício desse poder. E então as pessoas veem isso. E as pessoas terminam caminhando junto. É uma caminhada junto. Desde o começo até o meio, até o fim dessa caminhada, tem uma multidão em torno da gente. Não só os eleitores, mas pessoas que confiam na gente, que sonham junto com a gente, que esperam, têm esperança. Essa palavra, esse conceito, cada vez ele é mais forte dentro de mim e no mundo. E o Papa Francisco vem reforçar esse sentimento e essa necessidade do cristão ser portador desse sentimento, que é o sentimento de esperança. Esperança como uma ação ativa, uma energia positiva que contagia os outros, e os outros se somam para poder gerar movimento, e o movimento gera mudança. Então, é isso. Eu sou um grãozinho milhões, bilhões de grãozinhos, e isso termina resultando coisas assim, da repetição de mandatos, apesar, viu, Patrícia, que está muito difícil. Nunca foi tão difícil conviver nesse ambiente e de enfrentar uma realidade tão adversa como essa que nós estamos enfrentando atualmente. Agora, Luiz Erundina, não complica mais esse descontentamento do povo, porque a questão não é só econômica, há um sentimento de ter sido eu não sei se a palavra traído, sim, ou pelo menos decepcionado, por você, de repente, o nosso povo confiar tanto que alguma coisa mudava na política e depois perceber que nada mudou? Sem dúvida, para tudo isso, quer dizer, é decepção, mas é sentimento de ser traído mesmo. A eleição é muito recente, a campanha foi muito recente, né? O que se trouxe sobre o país é absolutamente diferente daquilo que se anunciou, aquilo que se prometeu. Não poderia ter sido feito assim. O povo não gosta de ser enganado, o povo não gosta, sabe, de gerar nele uma expectativa que não se concretiza. Eu sou educadora e Paulo Freire dizia que eu era educadora, eu não era política. Aí depois ele corrigia: você é uma educadora política. E por isso, Patrícia, eu me preocupo muito com a repercussão dos nossos gestos, das nossas atitudes, das nossas falas. E, dependendo de como um representante do povo, né, se porte diante dele, ele se afirmará ou ele será rejeitado. E isso é definitivo. E o nosso povo é muito sábio, o povo tem uma sabedoria. Quem imagina que o povo não sabe de nada, está muito enganado. Agora, falta mecanismos de participação, mecanismos de controle, mecanismos em que o exercício da democracia direta se exercite. O povo não só tem direito à saúde, à educação, à habitação, à mobilidade urbana, tem direito também a decidir, tem direito de exercer o poder, a sua cidadania política. E é isso que falta. Por isso que ele é permanentemente enganado, traído, e que fica num clima de decepção, que aí sim gera indignação, e nem sempre essa energia se canaliza na direção de organizar o povo, de ajudá-lo a tomar consciência da sua força e dos seus direitos, e se decidir a lutar por esses direitos. É isso que precisa ser feito, e é isso que eu digo, Patrícia, que é a dimensão pedagógica, educativa da política. Nós temos essa responsabilidade. No exercício do poder, na conquista e na disputa do poder, nós temos que ter muito claro e muita preocupação de não passar uma imagem, um comportamento e uma expectativa que não sejam verdadeiras. E isso muda o comportamento da outra pessoa, sobretudo os jovens, em relação à política. É verdade. Eu vejo assim, né? Agora, Luiz Erundina,
trabalhar, prestar serviço ao povo, dentro de um mundo complicado como a política, como manter a coerência diante de tantas tentações? Deve ter muitas, né? Nesse sentido de servir a si mesmo mais do que o povo. Padre Cido, eu acho que é a nossa origem, a forma como a gente foi criado. Sei. Eu sou de uma família de 10 irmãos, meus pais muito pobres, vivíamos na roça, meu pai era artesão, mas eles nem tinham muito uma prática religiosa de ir à missa todo domingo, se confessar. Eles não tinham essa prática, mas eles tinham valores cristãos tão arraigados do comportamento deles, que conseguiram passar para a gente esses valores que nunca mais ninguém consegue arrancar, porque eles vêm da raiz, é a raiz da minha origem, a raiz da minha educação, o exemplo dos meus pais, daquela comunidade tão pobre, tão migrava, cada seca meu pai levava essa filharada para algum lugar desse país, para não morrer de fome nem morrer de sede, e isso tudo nos forma, e no sentido de justiça, quer dizer, a igreja completou esse legado que meus pais me deram e a minha comunidade mais próxima me deu, lá no sertão do Nordeste, e a igreja, desde muito cedo, eu fui da JEC, Juventude Estudantil Católica, o sentido de justiça, né, e a própria fé encarnada na história, no tempo, foi a igreja que me deu. A minha vocação política veio pelas mãos da igreja, e eu sou muito grata por isso, e devedora à igreja, né, a igreja povo de Deus, a igreja reino de Deus no mundo. Tá certo. Né, a igreja que transforma uma realidade tão adversa como a nossa, aí manda um santo, né, um iluminado como o Papa Francisco, para nos ajudar a fazer essa travessia e continuar cumprindo a missão que Deus nos confiou a todos nós, para salvar a humanidade junto com Jesus, oferecendo essa migalha de vida que é nossa, tão pequena, tão modesta, tão nem sempre fiel, e é isso que dá essa coragem, essa determinação e essa decisão. Não vamos romper com esses paradigmas. São eles que nos sustentam, são eles que explicam porque o povo confia na gente e que está junto com a gente. Agora, na sua carta tão bonita de agradecimento, depois de lembrar essa crise multifacetada que é econômica, social, política, institucional, ética e com muitas consequências danosas para o povo, a senhora fala de uma crise de esperança geradora de desânimo. Como romper com isso? Olha, Padre Cido, veja bem, a esperança, a meu ver, é uma energia interna que nasce em cada um de nós, pelos motivos todos que cada um tem, e a esperança, essa energia é contagiante. Você chega perto de alguém e efetivamente, verdadeiramente, convive, e se expressa e é fiel a essa esperança, vira um movimento, vira contamina, é como uma doença no bom sentido, é um vírus que contagia as pessoas, e quando muitas pessoas têm esperança numa direção, num sentido, essa direção, esse sentido, provoca mudança. O contrário disso é o desânimo, é o desalento, a desesperança. E eu costumo dizer, a esperança ela é revolucionária no sentido de transformar a realidade, o mundo, os fatos. Já o desânimo, a desesperança, o desalento é conservador, porque ele coloca a pessoa na sua dimensão individual, pessoal. E o individual e pessoal não leva a lugar nenhum. Então, ele desanima, ele perde o ânimo, ele perde a vontade de lutar, ele não se movimenta, ele fica paralisado. E isso é muito, muito ruim, se somado a muita gente que se encontra, ou gera revolta, ou gera insubordinação, ou gera, enfim, né? Ou então coloca a pessoa na sua dimensão individual e aí não resolve nada, porque ela não resolve nem os seus problemas pessoais. Por isso a esperança, como energia contagiante e que é alimentada, evidentemente, pelos motivos e razões pelas quais
a gente orienta a vida da gente. Perfeito. Então, é isso que me preocupa. As pessoas estão tristes, as pessoas estão desanimadas, as pessoas estão sem perspectiva, as pessoas não estão acreditando mais em nada. E isso é muito perigoso. É verdade. E é isso, Padre Cido, que a gente, e sobretudo os senhores que têm esses meios potentes de comunicação, e que têm inspirados também pela vocação dos senhores, tem muito a fazer no sentido de reverter esse sentimento, esse clima, esse ambiente, e fazer com que as pessoas entendam que são elas que também mudam. A mudança não vem de fora, e a mudança não vem só do coletivo, ou dos poderes, do quem tem mandatos. A mudança vem de cada um de nós que se soma a tantos outros milhões e milhares de seres humanos, e aí as coisas acontecem. É verdade. A deputada Erundina, querida, muito agradecido por conversar conosco. Um abraço. Outro, Padre Cido, obrigada. Olha aí, gente, nós tínhamos que falar disso, né? De repente a igreja dá uma medalha bonita à Erundina por sua coerência na vida política. Voltamos às 11h05 com Bom Dia, Povo de Deus. Você ouviu pela Rádio 9 de Julho, Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.